Bom dia, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos estudar mais um pouquinho sobre pronomes. Até aqui vocês já aprenderam os pronomes do caso reto, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. E vocês também estudaram alguns pronomes oblíquos, que são o, a, os e as. Hoje vocês estudarão os pronomes demonstrativos. Vamos lá. Esses pronomes são aqueles que indicam a posição de seres ou coisas, objetos, em relação ao tempo e ao espaço. Então, esses pronomes eles vão situar um ser ou um objeto em relação ao tempo e ao espaço. E a gente tem que considerar as pessoas do discurso, ou seja, é importante perceber quem fala e quem ouve, para saber se o objeto está perto da pessoa, se está distante, e aí a gente vai saber exatamente qual tipo de pronome demonstrativo devemos usar. Vamos lá. Primeiramente, em relação ao espaço, os pronomes demonstrativos vão indicar a posição de um objeto ou ser. Nós temos os pronomes essa, esse e isso. Na frase, Antônio disse a Maria, esse computador é seu? Observe que o pronome utilizado foi esse, porque o objeto está perto do ouvinte. No caso dessa frase, a pessoa que ouve, a pessoa do discurso que ouve, é Maria. Segundo exemplo, esta, este, isto, mais 3 tipos de pronomes demonstrativos. Na frase, Maria disse a Antônio, este caderno é seu? O pronome utilizado foi este. Por quê? O objeto está perto do falante, da pessoa que está falando, que no caso é Maria. Terceiro exemplo, nós temos aquela, aquele e aquilo. Na frase, Maria disse a Antônio, aquela caneta é sua? Observem que o objeto da frase, a caneta, está longe tanto do ouvinte quanto do falante. Por isso nós utilizamos o pronome aquela. No caso do tempo, os pronomes demonstrativos vão indicar a ideia de passado, presente ou futuro. São os mesmos pronomes, essa, esse ou isso. Quando utilizarmos um desses 3 que eu acabei de citar, nós temos que prestar atenção se eles indicam passados ou futuros próximos. Vamos ao exemplo. Na semana passada, fui ao teatro. Esse dia foi incrível. Eu utilizei o pronome esse porque indica um tempo passado, né? A semana passada é um tempo que já passou, porém é próximo do presente. Então é um passado próximo, um passado que está perto, né? Que não é tão distante assim. Por isso nós utilizamos o pronome esse. Em relação aos pronomes esta, este e isto, nós vamos utilizar quando eles indicam presente. Quero aproveitar este dia, estou me referindo ao agora, por isso utilizei o pronome este. Nós também temos aquela, aquele e aquilo, que vão indicar passados ou futuros distantes, que estão longe. Aquele tempo não volta mais. Aquele, o pronome aquele nessa frase indica um tempo passado, porém distante, por isso nós utilizamos aquele. Agora nós vamos começar pelas atividades, em seguida eu vou dar mais uma explicação para vocês. Me acompanhe na página 52 da apostila. Nós temos aí um anúncio criado para a Companhia de Água de São Paulo. Primeiro, o trecho ali ao lado diz que esse anúncio foi impresso sobre sachês de lenços umedecidos. É possível observar isso também quando a gente visualiza o material, né? Dá para perceber que são sachês de lenços umedecidos. E diz assim, esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio. Qual é o objetivo do anúncio? Então está bem claro, eles querem promover uma campanha de economia de água, né? A letra B diz o seguinte, a palavra este se refere ao próprio anúncio, que é a folha usada pelo anúncio, ou a quantidade de água que será economizada. Vamos ler, ó. Esperamos economizar até 150 litros de água só com este anúncio. Então, claramente, a palavra este, que é um pronome demonstrativo, não se refere à quantidade de água que será economizada, mas ao próprio anúncio. Letra C. Qual é o substantivo que a palavra este acompanha? Então, observem, ó, está dizendo assim, ó, este anúncio.
Este está acompanhando a palavra anúncio, que é um substantivo, um nome, né, uma palavra usada para nomear esse item que nós estamos lendo, tá bom? A letra D pergunta como o anúncio pretende promover a economia da água. Então, observem que, primeiramente, o anúncio chama a atenção para o assunto. E assim, o anúncio se apoia na própria ideia que ele teve, né, que a pessoa que fez teve. Ou seja, o próprio anúncio foi impresso em sachês que contêm lenços umedecidos. Ou seja, esses sachês, né, mostrados no anúncio, eles podem ser utilizados para lavar as mãos. Esses sachês de lenço umedecidos podem ser utilizados para lavar as mãos no lugar da água. E essa ideia, então, que eles trouxeram promoveria a economia de água, né? Fazendo essa troca, né? Da água, ao invés de usar a água, usar os sachês de lenços umedecidos, tá bom? Aqui na página 53 nós temos mais uma explicação, prestem atenção. A palavra este é um exemplo de pronome demonstrativo, você já conheceu. Em uma comunicação, esse tipo de pronome é usado para situar seres e coisas em relação às pessoas que participam da conversa. Foi o que eu expliquei no início do vídeo, né? Vai indicar a posição de um objeto, de alguma coisa, de um ser. E isso tem relação também com quem ouve e quem fala numa comunicação, numa conversa. Desse modo, quando o ser ou a coisa está perto do falante, perto do ouvinte ou longe dos dois, um tipo de pronome demonstrativo é usado. Então vamos lá. Primeira imagem. Esta árvore precisa de água. Observe que a árvore está perto do falante. Por isso foi utilizado o pronome esta. Segunda imagem. Essa árvore precisa de água. Utilizamos aí o pronome essa. Observem que a árvore está perto do ouvinte, está próxima ao ouvinte, que é a menina. Terceira imagem, aquela árvore não precisa de água. Pronome utilizado, aquela. Observem que a árvore está longe tanto do ouvinte quanto do falante. Por isso utilizamos o pronome aquela. Nós temos um quadro, então, que toda vez que vocês tiverem dúvida, vocês podem consultar ele. Nós temos aí os pronomes demonstrativos e quando eles devem ser usados. Então, temos esta, estas, este, estes e isto. Vão ser usados quando o ser ou a coisa está perto do falante. Essa, essas, esse, esses e isso vão ser usados quando o ser ou a coisa está perto do ouvinte. Aquela, aquelas, aquele, aqueles e aquilo serão usados quando o ser ou a coisa está longe do ouvinte e longe do falante. Uma outra situação em que os pronomes demonstrativos também podem ser utilizados é para fazer referência a uma outra palavra, a alguma expressão, acompanhando um substantivo ou substituindo ele. Nesse caso, esses pronomes vão ser utilizados para evitar a repetição de palavras num texto, numa frase, como você já conhece. Então, nós temos a frase, esta árvore precisa de água, aquela não. No primeiro caso, o pronome esta, esse pronome demonstrativo se refere à palavra árvore. Depois, o pronome aquela, esse pronome substitui a palavra árvore, então houve uma troca. Na atividade 2, vocês vão sublinhar os pronomes demonstrativos nas frases de A até a E, tá bem fácil. Na atividade 3 também está super fácil, vocês vão analisar essa frase, ó, aquela piscina está cheia de água. Vão descobrir e responder na letra A qual pronome demonstrativo foi usado nessa frase. Na letra B, ó, o uso desse pronome indica que a piscina está perto ou longe de quem fala. Quem ficar em dúvida, consulte o quadrinho que está na página anterior. Letra C, e de quem ouve? A piscina está perto ou longe de quem ouve? Na letra D, vocês vão ter que refletir um pouco mais. Imagine que a pessoa que diz a frase está tocando na piscina ao falar. Que pronome seria usado para se referir à piscina? Então, aí nesse caso, a pessoa estaria perto, né, próxima à piscina. Então, qual seria o pronome utilizado? Também é só consultar o quadrinho da página anterior. Na atividade 4, vocês devem observar as ilustrações e completar os espaços com os pronomes demonstrativos adequados.
Para isso, vocês devem observar quem está falando, quem está ouvindo e qual é a posição das coisas, né, dos objetos ou seres em cada uma das imagens, tá bom? Na página 55, nós temos uma tirinha onde existem dois pronomes demonstrativos, né, no primeiro quadrinho dessa tirinha. Vamos observar, ó, como você chama isto? Não tem um nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras. Então, nós já observamos que os pronomes são isto e isso. Observem que os dois personagens estão falando sobre o mesmo item. Como vocês descobrirão isso? Observando especialmente a posição do objeto. Observem que Agar, que é o personagem masculino, está olhando para o prato que está à sua frente. Então ele pergunta, como você chama isto? E aí a sua esposa responde, não tem um nome para isso, simplesmente juntei algumas sobras. Então eles estão falando sobre o mesmo item, que é o prato que está à frente de Agar. Na letra B, pede que vocês analisem a situação de comunicação e expliquem por que foram usados dois pronomes diferentes para se referir à mesma coisa. Observem que Agar, que é o personagem masculino, utilizou o pronome isto. Então vocês têm que analisar, ele é o falante ou ouvinte nesta frase? O prato a que ele se refere está perto ou longe dele? Já Helga, que é a esposa de Agar, utilizou o pronome isso. Nesse caso, ela respondeu a uma pergunta que seu marido fez. Então, ela é a falante. No caso da tirinha, e sendo Helga a falante na situação, vocês têm que observar, o prato a que ela se refere está longe ou está próximo do ouvinte? Porque ela se refere ao prato, mas ela é a falante e o ouvinte é o seu marido. Então, observem tanto a posição do objeto a que ele se refere, que é o prato de Agar, como também a distância desse objeto em relação ao falante e ao ouvinte, tá? A letra C pergunta o seguinte, se a pergunta de Agar, que é o personagem masculino, se referisse a um prato que estivesse longe tanto dele quanto de Helga, que pronome ele usaria? Reescreva a pergunta do primeiro balão para responder. Então, a pergunta do primeiro balão é, como você chama isto? Então, quando um objeto, né, no caso o prato deles ali, o prato que ele está se referindo, se esse prato estivesse longe tanto dele que falou, como dela que ouviu, como essa frase seria dita? Não poderia ser utilizado o pronome isto. Qual pronome seria utilizado? É só vocês observarem lá na página 53, né? Que tem um exemplo lá onde o falante e o ouvinte estão distantes da coisa ou do objeto da imagem. Vai ser a mesma situação aqui. Então, vocês têm que reescrever a pergunta com o pronome adequado para essa situação, tá bom? Por fim, vocês farão a página 26 do CA. Nós temos só duas atividades aqui. Primeiro, vocês têm que escolher 3 pronomes demonstrativos e formar frases usando os substantivos. Nós temos aqui, nessa primeira parte, só pronomes demonstrativos e na segunda parte, substantivos. Escolham um pronome, escolham um substantivo ou mais de um substantivo e formem a primeira frase. Escolham outro pronome, escolham um substantivo e formem a segunda frase. E na terceira frase a mesma coisa. São 3 pronomes diferentes para cada frase, tá bom? Na atividade 17, vocês têm que associar as colunas. Nós temos aí 3 frases com 3 pronomes diferentes, que são essa mochila e aquela mochila. Vocês devem ligar de acordo com o que nós aprendemos. Por exemplo, na primeira explicação, a mochila está longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala, ou seja, a mochila está longe da pessoa que falou e também está longe da pessoa que ouviu. Segunda explicação, a mochila está perto da pessoa com quem se fala, ou seja, a mochila está perto da pessoa que ouviu. E por último, a mochila está perto da pessoa que fala, ou seja, a mochila está perto do falante da frase. Então, de acordo com essas explicações, vocês devem ligar, né, as frases de acordo com o pronome utilizado, que vocês já aprenderam até aqui, em relação à distância do ouvinte ou do falante, tá ok? Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los no período da manhã e vocês também podem consultar a apostila
na página de explicação onde encontram aquele quadrinho, porque tá bem fácil. Mas é preciso prestar atenção para não confundir, tá bom? Um beijão para vocês e até a próxima aula, crianças!